Então vamos dar uma revisada aqui nessas funções, né? E vamos passo a passo tentar fazer bem completinho, um material que pode se tornar relevante, tá bom? Então eu vou pelo básico, não vou ficar aqui trazendo muitos termos tão técnicos ou as definições propriamente ditas, mas vamos fazer uns cálculos que são necessários aqui, tá? Então, o que nós temos aqui? Né? Uma função polinomial de primeiro grau, que está denotada aqui como f de x, beleza? Bom, essa função é dada então por f de x igual a x mais 1. Vamos lembrar a ideia de função, né? Isso daqui é um valor de entrada para a função, correto? Um valor de entrada então para a função aqui, e aqui nós temos, né, esse valor trabalhando dentro da lei de formação dessa função. O que seria essa lei de formação? Essa expressão como um todo. Mais especificamente, né, a parte que realmente faz o cálculo acontecer. Então, o que essa função faz? Ela recebe um valor, esse valor é x, tá bom? E ela pega esse valor e soma com 1. É isso que essa função faz. O primeiro passo, então, é a gente entender o básico, né, sobre o que está acontecendo aí com a função, né, como que ela está trabalhando. Algumas são mais difíceis de compreender, mas para a gente entender as mais simples, para perceber como de fato que trabalha a função, né? Então ela pode receber um outro nome, essa aqui ela recebeu o nome de f, correto? Mas pode receber qualquer outro nome aí também, tá bom? Bom, dito isso, o que nós podemos observar aqui, né? Uma função, ela nessa maneira aqui de escrever, ela está posta como uma lei de formação. Mas eu posso fazer algumas tentativas aqui de ilustrar alguns pontos dessa função, né? Então, eu tenho um conjunto de partida, né? Um conjunto de partida de dados, onde eu estou supondo aqui valores para x, tá? E tem um conjunto aqui de chegada de dados, tudo bem? E esse conjunto de chegada, vou até colocar ele mais para cá um pouquinho, esse conjuntinho de chegada de dados aqui é um conjunto que eu expresso os resultados que nós temos, né? Então, veja bem, se eu colocar aqui algum número, né? Um número do tipo, vamos colocar aqui o -2, tá? Então, estou pensando no número -2. O que vai acontecer com esse -2 quando ele passa pela função, né? Quando eu coloco, então, ele na função. Então, estou colocando o -2 na função, né? E ela vai me entregar um valor aqui, já já. Esse valor é o quê? Ó, o -2 somado com 1, correto? E aí, o -2 somado com 1, o resultado disso para nós é -1. E é bem assim que a coisa toda vai funcionando, né? Se eu coloco aqui o -1, né? O -1, então, ele passa pela lei de formação, ou seja, ele entra aqui, ó, né? Se ele entra aqui, ele também substitui esse valor aqui de x, tá bom? Então, quando ele faz isso, nós temos aqui o -1 mais o 1, que já é da lei de formação. -1 mais 1 dá 0. Simples assim, né? Outra possibilidade aqui que nós podemos colocar, é claro que a gente pode colocar valores decimais aqui, né? Quando você olha para essa lei de formação, você não vê impedimento para valores ali. Outras que nós vamos analisar mais para frente, sim, terão alguns impedimentos. Tudo bem? Então, se eu coloco aqui o 0, qual que é o processo? 0, né? Olha, observa, 0 mais 1. É isso que eu estou escrevendo ali. 0 mais 1, que resulta em 1. Pessoal, e isso continua, né? Isso continua. Tudo bem? Então, de forma bem amadora, assim, vamos dizer, né? Mas bem compreensível, a gente tem aqui um conjunto que a gente chama de partida e um conjunto que a gente chama de chegada, correto? Beleza. Bom, nesse caso especificamente, nós temos também, tecnicamente falando, um conjunto que a gente chama de domínio e um conjunto que a gente chama de
imagem. Onde a função tem domínio, é isso aqui, né? Onde ela funciona. E a imagem é, de fato, o que ela entrega para nós, ou seja, a imagem de verdade, né? Então, assim, por falar em imagem, nós conseguimos formar um gráfico, né? Baseado nisso que a gente acabou de escrever. Bom, vamos lá retomar. Geralmente, né, a gente tem aqui valores para x. Geralmente isso aqui é um conjunto chamado de A e um conjunto chamado de B, né? Mas aqui eu vou colocar valores para x, né? Aqui então você tem valores de x, correto? E aqui as entregas, que são valores de f de x, que geralmente também são chamados de y, tá bom? De y. Então, eu vou trabalhar com esses valores aí para generalizar tudo, correto? Então, ó, vamos pegar aqui esse gráfico, vou tentar esboçar aqui mais ou menos. Ó. Então, aqui você teria um eixo que está em pé, ou seja, que está na vertical, um eixo que está na horizontal, tá? E aí, para recapitular, nós temos aqui o que a gente chama de primeiro quadrante, tá? E no sentido anti-horário isso vai aumentando. Segundo quadrante. Quadrante, pessoal, porque estou pegando o plano e dividindo em 4, né? Aqui embaixo você tem aqui o terceiro quadrante e depois o quarto quadrante também, né? Vou já trazer tudo de uma vez aqui. Então, pronto. Vou apagar o resto ali já já. E é isso, né? Aqui nós temos então todos os quadrantes, tá certo? Então, o terceiro e o quarto quadrante aí, tá? É uma terminologia que pode ser que apareça para nós, então é legal lembrar e é fácil de lembrar, né? Até pelo posicionamento, tudo bem? Aí, vamos ao que mais interessa aqui dessa nossa conversa, né? Que é colocar os pontos no plano. Então, vamos pegar essa primeira função e lembrar a ideia de ponto, né? Ponto, para nós, no plano, é um par ordenado, tudo bem? Então, vou colocar essa ideia aqui. O ponto, né, é um par ordenado no plano, tá bom? No plano, é um par porque é um par de números. É um par de informações que entram aqui. Eu estou dizendo números, mas eventualmente a gente pode representá-los por letras também, né? Ordenado porque existe uma ordem para colocar isso, né? É convencionado que primeiro se coloca conjunto de partida e depois de chegada, tudo bem? Então é convencionado dessa maneira. Bom, se a gente for olhar aqui novamente, então, para o que a gente escreveu enquanto conjunto, né? Na forma de diagramas aqui, nesse tipo de relação entre conjuntos, nós temos aqui essa primeira parte formando para nós um par ordenado. O conjunto de partida foi com o número menos 2, que nós olhamos lá, capturamos ele, e ele nos entrega, após passar pela lei de formação, o número menos 1. E é isso, simplesmente isso, né? Aqui nós temos um outro par ordenado para o conjunto de partida o menos 1 e para o conjunto de chegada o 0. Para finalizar, nós temos aqui o 0 para conjunto de partida e entrega para nós o 1. De modo geral, nós temos o x como entrada e o y como saída. Estou generalizando com as letrinhas aí, correto? Vamos colocar alguns desses pontos aqui no plano para ver como é que fica. Galera, aqui no eixo que está deitado aqui, né, esse eixo que está na horizontal, nós chamamos ele tecnicamente de eixo das abscissas. Muita gente chama de eixo X, e tudo bem, porque geralmente a gente coloca o X, né, nele mesmo, mas aqui ele pode receber outro nome, tudo bem? Agora, de modo geral, ele é o eixo das abscissas. Já aqui em pé, na vertical, nós temos o eixo Y, tradicionalmente chamando, né, mas tecnicamente é o eixo das ordenadas, né? Então, como que nós vamos plotar esses pontos aí? Nós vamos colocar aqui, ó, primeiro a partida, né? Então, menos 2,
Então eu vou tentar localizá-lo aqui, ó, no eixo X. Então tudo que está aqui, ó, repara, ó, tudo que está aqui, ó, tem a ver com X, tá vendo, ó? Então eu vou lá no eixo X para ver isso aí. Então eu vou pegar o -2 do eixo X, tá por aqui assim, beleza? E vou pegar o -1, que foi o que ele me entregou, né, para o eixo Y. Então estou percebendo aqui, inclusive, que eu vou precisar de uma beiradinha a mais aqui, né, desse gráfico. Vai ficar por aqui assim, ó, -1. E esse quadrante vai nos atrapalhar ali um pouquinho, né? Eu vou tentar abaixar ele aqui um pouquinho, descer ele um pouquinho para nós, para ver se a gente obtém algum sucesso aqui. Vai ficar apertadinho, mas não tem muito problema não. Então a relação aqui, ó, né, nos entrega esse pontinho que eu vou destacar em laranja. E esse ponto é relevante para nós, tá? Pois bem, um outro ponto que nós colocamos aqui, né, foi o de entrada -1 e a saída 0, esse pontinho aqui, tá? Vamos tentar registrar ele aqui no plano cartesiano também. Então, nós temos aqui a entrada que está no eixo das abscissas, como eu havia dito, como -1, e a saída 0. Então, no eixo Y, né, no eixo das ordenadas, houve um deslocamento de 0 unidades. O que isso significa? Que não se moveu nem para cima e nem para baixo. Ou seja, quando você vai tentar fazer a relação aqui com o ponto, né, você não tem nem esse tracejado. Tá? Por quê? Porque esse ponto que a gente estava observando a partir daqui, ele continua aí, né, paradinho. Então, não há deslocamento nem para cima e nem para baixo, como eu acabei de dizer. Esse ponto aí é ponto do plano para nós. Perdão, ponto que representa a função para nós. E, claro, ponto do plano. O último ponto que nós colocamos é 0, 1, tá? Então, para x igual a 0, o 0 está aqui, a origem do plano cartesiano que a gente coloca, né? Tanto para x quanto para y. O correto enquanto ponto seria colocar 0, 0. Mas nós estamos olhando o deslocamento no eixo x. Ou seja, pessoal, não há deslocamento nem para a direita e nem para a esquerda em relação à origem, tá? Agora, para cima, tivemos um deslocamento de uma unidade, olha lá. Então, eu vou pegar esse 0, né, e vou colocar ele aqui uma unidade para cima, né, esse pontinho, não o número, correto? E aí vou marcar. Esse ponto aqui é ponto do plano para nós, correto? E aí nós obtemos uma outra ideia, né? Temos que discutir uma outra ideia, que é, será que eu posso ligar esses pontos? Ou seja, será que eu posso fazer isso aqui, ó? Será que faz sentido, né? Produzir uma reta que ligue esses pontos? Bom, para que faça sentido, eu tenho que pensar primeiro se faz sentido ter pontos entre eles, né? Ou seja, se há aqui uma ideia de continuidade, esse termo será importante para nós num futuro próximo, né? Se há, então, outros pontos aqui. E aí, quando que eu posso entender que esses outros pontos existem? Quando eu olho para a lei de formação. E é claro que você tem que ter uma noção. Não existe nenhum número real, essa função, nós estamos pensando num plano cartesiano que está nos reais. Então você tem aqui um plano que é um produto cartesiano do conjunto dos números reais pelo conjunto dos números reais, correto? Então, quando nós olhamos para essa função em termos de números reais, nem para a entrada e, portanto, nem para a saída aqui nós vamos ter algum problema, tá? Qualquer número real, isso que eu quero dizer, ó, qualquer número real pode ser adicionado uma unidade, né? E a resposta para isso ela vai existir. Então, não há nenhum tipo de problema que a gente chama na análise do domínio dessa função. Tudo bem? Então, vamos lá. Se não há problema, eu posso pensar assim, que há tantos pontos aqui entre esses e para mais, né? Que é natural que essa quantidade infinita de pontos possa ser representado por uma reta, tá? Então, beleza, olha aí o gráfico dessa função. Essa é a representação gráfica da função, tá? Com um pouquinho embolado pela quantidade de pontos, mas eu acho que é tranquilo de se entender aí, né? A gente pode... E aí a gente pode notar um ponto que é muito relevante aqui, ó. Dois, na verdade, que são bem interessantes.
esse aqui, ó, que é onde essa reta está encostada aqui, né? Está atravessando, está intersectando o eixo X. E esse outro aqui, ó, que é onde essa reta está fazendo o mesmo, só que com o eixo Y. Tudo bem? Esse ponto de intersecção com o eixo X, ele recebe um nome, que é o zero da função. É um ponto muito relevante, tá? E aí, o outro eixo, né? O outro ponto, perdão, ele tem uma interpretação interessante do ponto de vista da lei de formação. Vamos dar uma observada, né? Vou puxar aqui um pouquinho para baixo e a gente vai dando uma olhada. Ó, vamos começar por esse outro ponto, né? O ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. O que nós podemos garantir aqui, ó? Como essa é uma função polinomial, né? Eu posso colocar, nesse caso, sobretudo nesse caso, né? Muito tranquilo, eu posso colocar o zero como um objetivo aqui para a resposta dessa função. Como assim? Né? Repara, e aí já eu vou abrir um software para a gente dar uma olhada nisso mais dinamicamente, mas repara que à medida que eu fui colocando esses pontinhos aqui sobre a reta, eu posso dar uma olhada. Se eu pensar em pontos que estão indo nesta direção aqui, em algum momento eu vou ter esse ponto aqui, né? Nessa reta. Esse ponto entrega para nós uma certa altura, né? Mas para ele ter essa certa altura, eu tive que fornecer uma entrada para a lei de formação, que foi o zero. Então, reparem, quando o x for igual a zero, para esse caso aí, né? Porque eu estou chamando de x os valores de entrada para a função, né? Nós vamos ter um f de zero, que foi isso que a gente fez o tempo todo, tá? E quando nós calculamos o f de zero, isso foi feito lá em cima, ó, entrada 0, a saída foi 1, né? Então, toda vez que a gente coloca o x igual a zero, o efeito é que aqui fique zero, ó. Né? E se aí fica zero, sobra para nós esse termo aqui, que é exatamente o que foi entregue aqui no conjunto de chegada, né? Imagem da função. Então, isso vai acontecer para as funções polinomiais, na verdade. Então, aqui, ó, f de zero igual, nesse caso, né? Então, você tinha lá o x mais 1, ó, o mais 1 aí. No lugar do x, eu estou colocando zero. Então, só está me interessando esse número que está sobrando aqui. Esse número, nós chamamos ele de termo independente. Tá? Termo independente. E aí, para qualquer função polinomial que você observar, por mais estranha que ela seja, às vezes você tem funções polinomiais de grau bem elevado, né? Mas esse termo independente vai dar exatamente esse ponto de interseção aí com o eixo das ordenadas, tudo bem? Então, esse ponto é relevante. Vamos agora ao zero da função. Então, zero da função. Pessoal, esse nome é para ser intuitivo também, né? Mas tem gente que confunde exatamente com esse termo anterior aí, esse cálculo anterior que nós fizemos, né? Porque tem zero aqui. O zero da função não é onde a entrada é zero, e sim aonde a função é zero, né? Então, se antes eu tinha quando x igual a zero, agora eu tenho algo assim para uma comparação direta. Ó. Quando o x for igual a um determinado valor que eu ainda não sei, eu tenho que a função, quando recebe esse valor, será igual a zero. Ou seja, o resultado dela é zero. E por isso zero da função. Né? O número que faz a função zerar.
Para determinar, né, esse valor, a gente pode pegar a lei de formação. Então, você tem lá assim, né? Você tem um f de x igual a x mais 1, tá? E aí, eu vou dizer assim, olha, eu sei que em algum momento, esse x mais 1, eu preciso que ele fique, ele me entregue um zero como resposta, né? E aí, é só montar uma equação. Então, nós saímos da ideia de função e caímos na ideia de equação. Na função, eu tenho duas variáveis, então vamos a pausa aí para outro lembrete, né? Uma variável independente, que é esse x que nós estamos colocando nesse caso, e o valor que é entregue, né? Perdão, que é a resposta, né? Que é o f de x, uma variável independente. Então, aqui, ó. Aqui, perdão, dependente, essa última. Então, aqui, variável independente, tá? E aqui nós temos a variável, por quê? Porque varia em função do valor de x, né? Variável dependente. Repara, vou subir aqui de novo no nosso diagrama da relação, né? Toda vez que eu punho x igual a menos 2, eu tinha uma resposta menos 1. Esse conjunto aqui, ele está variando, ó, menos 1, depois virou 0, depois virou 1, está variando. Mas está variando por quê? Porque eu coloquei entradas aqui para ele, né? Então, esse conjunto de chegada varia dependendo do conjunto de partida. Tudo bem? Então, essa é a ideia de variável dependente e variável independente, né? Então, olha só. Vamos voltar aqui. Esse foi só um lembrete. Aqui é uma equação, né? Nós temos que resolver ela. Então, nós temos aqui x mais 1 igual a 0. Nesse caso, há quem diga que o mais 1 passa para o outro lado como menos 1. Quando, de fato, o correto é observar a equação e manter esse equilíbrio, ou seja, manter essa igualdade. Na realidade, eu tenho um problemão com mais 1 aqui mesmo, né? Porque nós queremos determinar o valor de x, portanto, deixá-lo isolado, né? E aí, esse mais 1 está atrapalhando. Algebricamente, o que eu faço? Eu adiciono menos 1 de um lado, e ao fazer isso, eu acabei de desequilibrar essa equação. Esse sinal de igual não está valendo mais. Por quê? Porque eu coloquei um número de um lado. Mas para continuar valendo, vou colocar esse mesmo número do outro lado. E aí está valendo de novo, né? Então, quando a gente faz isso, né? Esse menos 1 com esse mais 1 zera. Então, é exatamente isso que a gente queria, né? E aqui eu fico só com x. E do outro lado ficou 0 menos 1. Ficou parecendo que o mais 1 passou para o outro lado com o sinal trocado, né? Mas na verdade eu só adicionei menos 1 dos dois lados. Então aqui a gente obtém que x é igual a menos 1. Se nós formos lá no gráfico observar, é exatamente no menos 1 que esse gráfico tem a altura zero, que o pontinho que está desenhando o gráfico naquele momento não se deslocou nem para cima, nem para baixo do eixo X. Tudo bem? Né? Então, é basicamente isso, né? Nesse primeiro exemplo nosso aqui, uma boa revisada a respeito.